Muito bem, pessoal, vamos à chamada. Por favor, abra o microfone para dar um oizinho aí, um ok, presente, coisas assim do tipo. Oi, desculpa a demora. Boa tarde. Já me chamou na chamada? Não. Vamos agora. Adriel. Alisson. Andrew. Andressa. Aqui. Brenda. Aqui. Brenda não estava na primeira, né? Não, tinha esquecido que Tá. tinha. Brian. Carlos Alberto. Aqui. Clayton. Eduarda. Aqui. Eduardo. Aqui. Eduardo Nunes. Andrew. Érica. Aqui. Fernando. Gabriel. Aqui. E Henrique. Bem, alguns acho que se assustaram e ficaram na primeira aula. Vamos ver, tomara que voltem depois. Bom, gente, então é o seguinte. Primeiro, já vou pedir que peguem o material, peguem um caderno, peguem uma folha, alguma coisa do tipo, que a gente vai rabiscar algumas coisas. Hoje quero bastante algumas respostas aí de vocês. Primeiro, e antes de mais nada, queria só comentar a respeito da avaliação. E é bom para já deixar também gravado aí para o pessoal que vai assistir depois. Já fica também o aviso aí de como é que vai funcionar a avaliação. Bom, vocês já sabem que esse nosso bloco aqui, módulo, ele também é dividido em duas etapas, né? A etapa vai até 23 de julho, são 6 semanas, e depois de 26 de julho até 3 de setembro, mais 6 semanas. Então, nessas primeiras 6 semanas, a avaliação vai ser igual nas duas etapas, tá? Nas primeiras 6 semanas, a partir de agora até 23 de julho, o que nós vamos fazer? São 6 semanas, nós vamos ter 3 questionários online, tá? Provavelmente eu vou abrir o questionário online na quinta e deixo da quinta até a sexta. Tem 2 dias para vocês fazerem, aí conforme o horário de vocês. 3 questionários, cada um valendo 2 pontos, tá? Então, isso vai dar 6 pontos de questionário online. Depois, além disso, vocês vão ter a cada semana uma lista de exercícios para entregar. E com isso, então, são 6 listas, meio ponto cada lista. Então, vamos a 3 pontos. Né? Então, já dá 9. 6 pontos do questionário online e agora mais 3 pontos das listas. E mais 1 ponto pela participação no portfólio de aprendizagem, que é aquele espaço ali, aquele fórum que vocês têm para dizer como é que está sendo o processo de aprendizagem de vocês, que tiveram dúvida, que acharam mais fácil, que ajudas que tiveram que buscar, coisas assim do tipo. Tá? Então, 6 pontos do questionário online, 3 pontos da lista e mais 1 ponto do portfólio. Ok? Ficou claro? Sim. E depois, para a segunda etapa, repete novamente. Lembrando que para passar, né, no semestre, na matemática 2, vocês precisam aprovar nas 2 etapas, né, então não bobeie. Né. Por exemplo, as listas, é meio ponto, mas é meio ponto uma semana, mais meio ponto, que vocês no final podem já ter aí tranquilo 3 pontos. O portfólio também, escrever ali um parágrafo, 2, 3, 4 linhas por semana, mais 1 ponto, já dá 4 pontos. E aí, então, depois o questionário online completa aí, assim, muito tranquilo para todo mundo. A ideia é essa, que vocês possam ir fazendo isso de uma forma bem tranquila, bem gradual. Não vai ser uma coisa que uma avaliação que vai valer tudo e a gente desconsidera todo o caminho. Né? A gente faz todo esse trajeto. Tá ok? Alguma dúvida?
Bom, Não tá dando para te ouvir. Oi? Agora? Agora sim. Tá. Conseguiram olhar alguma coisa da lista de exercícios? Sim, eu fiz até o exercício 3, eu acho. Tô vendo aqui no caderno. Certo. Eu também fiz até o 3, eu não consegui realizar o 3. Parou, trancou nos 3? Assim, ó, eu consegui fazer o 3, só que eu não consegui chegar naquela mesma resposta do gabarito. Quando Eu chegou também. nas frações para continuar a conta, eu tive alguns problemas. Tá, e vocês trabalharam com número decimal ou passaram as raízes para número com vírgula e coisa assim, ou trabalharam com a raiz? Não, como a raiz estava lá no gabarito, eu trabalhei com a raiz. Tu tá no celular ou tá no computador? No celular, meu computador tá com problema. Mandei para arrumar. Só ia te perguntar porque é isso. Não tô conseguindo te ouvir de novo. Não. Ué, por que tá? Agora sim, voltou. voltou. Não sei, vamos ver. Qualquer coisa vocês me avisem que eu tento mudar aqui. Tu consegue mostrar o que tu fez? É que eu não sei onde eu deixei a folha de rascunho, na verdade. Poxa vida, Eu não cheguei a passar para o caderno porque eu não cheguei na resposta concreta. E tu, Érica, tu transformou para número decimal ou tu trabalhou com as raízes? Eu trabalhei com as raízes. Também? E aí não. Sim, tipo assim, no final eu tirei da raiz. Aí me deu um número, tipo, deu 70,95 metros. Eu acho que tá errado, mas foi o que eu E consegui tu achar. chegou a resolver ali aquele gabarito para ver se dava isso? Exatamente, não deu igual. Deu diferente. Vamos ver aqui. Eu substituí a equação 2 na equação 1 lá no y. Eu coloquei 3, não. Coloquei mais x raiz de 3, acho que é isso. Deixa eu ver aqui, só um segundinho. Eu vou. Questão 3. Eu vou fazer um pequeno rabisco aqui para. É que assim, ó, se vocês conseguiram, digamos, montar o desenho, papapá, identificar, porque eles geram um sistema, né? Chegaram no sistema? Sim. Sim, tá. Quem é? Andressa, né, que fez? Também fez mais ou menos um sistema, digamos? Sim. Ah, Érica, isso. Tá. Quem sabe se eu vou começar aqui, só que assim, ó, pode ser algum errinho de multiplicação, uma continha, alguma coisa assim no meio do caminho. Então, se vocês não se importarem, eu vou dar fazer um comentário, assim, talvez não vou contemplar onde é que está a dúvida de vocês, mas assim que acabar a aula, se vocês pudessem me mandar uma foto do que vocês resolveram, que aí eu posso olhar e tentar identificar pontualmente, ó, tá, ali assim ó, tá o problema. Pode ser? Pode ser, sim. Que aí se vocês mandarem, aí fica mais fácil de conseguir identificar onde que é o... Bom, a ideia é a seguinte, você tem um prédio, pessoal que não começou ainda, dá uma olhada que interessante lá, uma questãozinha. Tem um super prédio aqui que está meio torto, acho que vai cair até. E diz assim o enunciado, né? Um observador vê um prédio construído no terreno plano sobre um ângulo de 60 graus. Então ele estava
digamos que aqui assim. Depois, afasta-se do edifício mais 30 metros. Então, ele sai daqui, se afasta 30 metros. E passa a ver o edifício sob um ângulo de 45 graus. Então, aí, daqui até lá, aqui está 45 graus. Então, aqui seria a minha pergunta, H. Notem que não tem informação de qual era a distância inicial, então por isso eu vou chamar de X aqui. E aí, a gente precisa cuidar algumas coisinhas. Por exemplo, quando eu pego esse ângulo de 45 graus, para mim conseguir trabalhar com o triângulo e com as relações de seno, cosseno, tangente, eu tenho que trabalhar com o todo, eu tenho que considerar esse triângulo grande, digamos aqui, que vem aqui no prédio e que vai lá, forma esse ângulo 45 que sobe aqui, tá? Eu não posso trabalhar só com esse pequeno, porque senão só esse pequeno aqui não é um triângulo retângulo e eu não posso, porque a trigonometria que a gente está trabalhando é a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, se não for isso, eu tenho que cuidar. Por enquanto, a gente ainda não sabe como trabalhar. Bom, outra coisinha. Pegando esse triângulo aqui de 60, que forma o ângulo de 60 graus, tá? Esse triângulo, poderia colocar aqui um A, um B, um C e um D. Esse triângulo ABC, que aqui forma o ângulo reto, a gente chegou aqui. Boa tarde, Alisson. Voltando então aqui, no triângulo ABC, que forma esse ângulo de 60 graus aqui, o ângulo reto aqui, quem são os elementos que eu tenho desse triângulo? Tem catetos, tem hipotenusa, quem é que eu tenho? Cateto adjacente e cateto oposto. Tem cateto adjacente e oposto. Tem o oposto aqui, que é o H, né, e tem o X aqui, que é o adjacente. Com os dois catetos, eu vou usar tangente. Então, nesse caso, eu tenho aqui tangente de 60, oposto, que é H, sobre adjacente, que é X. Agora, quando eu pego o triângulo aquele maior, triângulo ABD, eu tenho oposto aqui, continua sendo H. E quanto que mede aqui o meu cateto adjacente, que é esse todo aqui, do D até o B? 30 mais X. 30 mais X. Isso aqui é muito importante. Se por acaso confundiram aqui, por exemplo, já não vai dar certo. Não sei se pode ter sido o caso, Érica e... Não foi. Não? Tá ok? Não, foi lá no final das contas com fração. Então, aqui, depois então temos a tangente de 45, que vai ser o oposto de novo, então H sobre o 30 mais X. E agora eu vou usar, né, a raiz, o tangente de 60, que é a raiz de 3, H sobre X. Aqui tangente de 45 é 1. Professor, eu só fiz uma coisinha diferente aí. Em vez do H, eu coloquei X, em vez do X, eu coloquei Y. Para não confundir com a hipotenusa. Tranquilo, não tem problema nenhum. Bem, não tem, sem problema. Aqui está dividindo, vou passar multiplicando, né? Então, eu vou ter H igual a raiz de 3 que multiplica o X. E aqui eu vou ter... Aqui eu vou ter o H, que é 30
mais x. Passei isso aqui multiplicando 1 lá, né? Então não muda nada. Notem que isso daqui é igual a h e isso daqui também é igual a h. Então essas duas coisas são iguais, né? Então eu vou ter raiz de 3x igual a 30 mais x. E daqui então eu vou descobrir o x. Até aqui vocês, os dois, ok? Ah, não, já tinha errado já. Já? Achou onde? Eu tá mais ou menos parecido com a minha. Érica, o que tu tinha errado aqui, só pra gente... Tudo. Então Eu não já tinha me como... perdi um pouco por causa que eu usei x e y, mas tá bom. Aí o que eu fiz aqui? O meu ficou o x igual a 3 mais y e o y igual a x raiz de 3 dividido por 3. Só um pouquinho. O x Ficou igual a igual a 3 mais y. 30 mais y. É isso. Já Tá. errei. Já errei. Tu carregou como 3 sempre? Ah, tá. Então pode... Isso tudo pode gerar problema. Érica, Gente, de 45 eu acertei, mas a de 60 eu errei. Ah, tá. Também pode gerar problema. Entenderam até aqui? Ficou claro o que precisa fazer e os cuidados? Sim. E eu não sei, um risco também que pode ocorrer é o pessoal aqui não usar o 30 mais x, usar simplesmente 30. Aí isso também vai dar problema, né? Então tem que cuidar esses detalhes aí no meio do caminho. Ok, gente? Foi tranquilo? Sim, vou tentar fazer sozinho depois. Isso. Qualquer coisa, Carlos Alberto, pode me mandar alguma foto, se por acaso não bateu, porque aí pode ser, assim, detalhezinhos, né? Que aí é mais fácil olhar o que vocês fizeram para tentar localizar e ajudar vocês. Certo, eu mando no Facebook? Pode ser pelo Face ou pode ser pelo Instagram, como tu acha melhor. Como é que é o nome do Facebook? É o mesmo fora do Facebook. Ah, tá. Ué, depende. Tem gente que põe só um sobrenome. É verdade. Não, tô brincando. Não, é Lupe Share dos Santos, assim mesmo. Como tá aí para vocês. Certo? Beleza, todo mundo? Mais alguém com mais alguma outra dúvida? Pessoal, então já chama. Depois, no final, se ninguém me perguntar mais nada, eu tenho mais um detalhe para trazer. Mas a gente pode primeiro ir adiante e depois a gente volta, se for o caso. Que eu quero pegar. Bom, aqui, gente, é que é o seguinte, eu quero construir com vocês, talvez eu já tenham visto até antigamente, no presencial, quando a gente era feliz não sabia. Vocês vão trabalhar até o final do semestre muito com essa tabela. E aí, então, a gente vai precisar... Eu quero construir com vocês essa tabela. Tá? Isso pelo seguinte, parece que algumas coisas na matemática que vêm prontas, nascem prontas ou que estão lá na calculadora, mas na verdade não é que elas tenham nascido prontas, que o ser humano que programou a calculadora informou esses dados e tirou de algum lugar. Então, eu quero fazer, e isso não é, por favor, que não seja para assustar vocês, que seja uma coisa assim, muito complicada, porque na verdade depois a gente só vai usar o resultado, né? Mas eu quero mostrar dessa uma única vez de onde saiu, para depois a gente usar direto.
Veja aqui então o seguinte, vocês têm aqui um quadrado. O quadrado, ele tem essa característica de ter os 4 lados iguais, e mais, né? Todos os ângulos são côngruos, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus. Aqui, esse segmento aqui que une o ponto A ao ponto C, né, esse que está sendo chamado de Y aqui, esse segmento é a diagonal desse quadrado. Então, ele está dividindo o quadrado em 2 triângulos retângulos, certo? Pelo fato de ser um quadrado e dividir, e pegar aqui a diagonal, ele vai dividir o ângulo também na metade. Quer dizer, ele vai dividir o ângulo na metade. Ou seja, eu tinha 90 graus, dividindo pela metade, 45 para cada pedaço aqui. Porque isso só vale para o quadrado, tá? Não é que sempre vai dividir o ângulo na metade. Em alguns casos. A gente vai ver outro daqui a pouco mais. Então, para facilitar nossa conta, eu vou pedir que vocês esqueçam essa partezinha aqui de baixo. Tá? Essa outra parte do quadrado, vocês devem esquecer, não precisa, não vai ser útil para nós agora. Porque o que a gente quer para valer é a parte de cima. Bom, o que a gente quer nessa parte de cima? A gente quer, primeira coisa eu preciso é descobrir quanto que mede esse ângulo não, esse segmento Y aqui. Quanto que mede qual é o tamanho disso aqui? Tá? Quando eu falo em qual é o tamanho, é claro que eu não estou falando num número, porque aqui os meus lados do quadrado medem x, né? Então eu vou ter um resultado em função de x. Então eu tenho aqui um ângulo reto, portanto isso aqui é o quê? Por favor, alguém? Hipotenusa. Hipotenusa, e aqui temos os 2 catetos, ok? Que fórmula, coisa que, sim, vocês têm guardados no coração que a gente poderia aproveitar para aplicar aqui e calcular o Y. Eu acho que o seno dá, ou o cosseno também. Só que o único problema é que a gente está querendo descobrir o valor do seno e do cosseno e da tangente de 45. Essa é a nossa meta. Então, eu não posso usar agora aqueles valores porque senão não tem como achar, né? Então, primeiro eu quero achar esses valores. Tem uma outra formulinha, um pouquinho mais antiga, que eu tenho certeza que vocês têm guardado no coração. Bhaskara. Outra. Área do triângulo. Pitágoras. Famoso teorema de Pitágoras. Aquele que vocês, quando estão aprendendo, dizem, nunca mais vou usar isso. Aí a gente não para de usar. Eu nem lembro mais essa forma. Poxa vida, tia. Então vejam aqui o seguinte, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então hipotenusa ao quadrado, y, né, ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. E o y ao quadrado vai ser, então, quanto dá x ao quadrado mais x ao quadrado? X elevado a 4. X. Alguém me salva, pelo amor de Deus, antes que eu me jogue pela janela. Melhor pular logo. Alguém, por favor, socorro. X ao quadrado mais x ao quadrado. 2x. X raiz de 2? Pô, 2x é sacanagem, Eduardo. Eu vou ali me matar um pouquinho e já volto. Não. Quanto que dá uma maçã mais uma maçã, gente? Os negócios lá. Quanto que dá uma maçã mais uma maçã? 2 maçãs. 2 maçãs. Então, quem é a maçã aqui? É x ao quadrado. Então, vai dar 2x ao quadrado, pelo amor de Deus. É que 1 elevado ao quadrado é 1, né, Sora? Eu pensei nisso. Que 1, guri? Onde é que tu tá vendo 1? Sim, porque é 1x, entendeu? Tá. Uhum. Eu só vou somar os expoentes quando eu estiver multiplicando. Então, se eu estiver somando, eu só somo
as quantidades. Quantos x ao quadrado tem aqui? Um aqui e outro aqui. Então, no total, eu tenho 2x ao quadrado. Nossa, é verdade, né? Como eu sou. Ah, tá. Não, eu pensei que você tinha perguntado quanto que era x elevado ao quadrado. Não. X ao quadrado mais x ao quadrado. 2x ao quadrado. Tá, bom, vamos lá. Tenho isso aqui da y ao quadrado. Então, eu vou isolar aqui, passar esse quadrado como raiz para o outro lado. Quem é que vai sair da raiz aqui? 2x? Só o x. O 2 não, porque eu não vou calcular a raiz. Então, o 2 fica ali dentro. Tá? O x está ao quadrado, então o x pode sair. O 2 não está ao quadrado, fica. Ou não tem como calcular. Fica ali. Tá ok? Sim ou não? Ah, é muita informação, né? É, da oitava série. Não, do nono ano. Ah, no ano eu tava matando aula. Puxa vida. Porque não tinha pandemia, né? Ah, é. Então aqui está aqui o valor do y que a gente encontrou. Tá? Esse aqui é a hipotenusa. Confere? Todo mundo acompanhou aqui? Chegamos no x raiz de 2? Tá, aí tá certo. Bom, vamos lá então agora. Seguinte, está aqui o meu ângulo de 45. Vou dar uma pintadinha aqui. Aqui está o ângulo de 45. Agora eu quero calcular o seno, cosseno e a tangente. Não preciso lembrar quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente, né? Vamos lá. Seno de 45 é quem dividido por quem? Rapidinho. É o x dividido por x raiz de 2. Calma aí. Isso, tá certo. Cateto oposto, né? Então o oposto é x, dividido pela hipotenusa. Correto? Todo mundo? Cateto oposto, hipotenusa. Aqui está o oposto, aqui está a hipotenusa, né? Que é em frente ao ângulo reto. Aqui eu divido x por x, vai sobrar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, antes que alguém grite, eu já vou fazer um comentário sobre isso. Eu vou ter, então, raiz de 2 sobre 2. Porque aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Está multiplicando, não é somando, viu, gente? Então, multiplica os valores que estão dentro, raiz do 4, 2. Agora, cuidem o seguinte, o que eu ia comentar com vocês é o seguinte, eu vou procurar no YouTube, ou, em última necessidade, vou gravar um videozinho sobre racionalização, tá? Para quem não lembra. Pô, mas isso aí tem um monte no YouTube. Pois é, mas, né? Já que o pessoal às vezes tem meio preguiça de buscar, eu vou selecionar algum e vou deixar ali no Moodle para tentar ajudar, né, quem não lembra como racionalizar. Isso, não, mas é muito tranquilo, tem muito material disponível, né, gente? Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, ou vão perguntando ou vão fazendo essas buscas aí, tá? Então, chegamos aqui, ó. Agora vejo, alguém tem a calculadora aí, ó, apostos? A minha tá sem pilha. Pô, alguém, por favor, socorro. Ninguém com calculadora? Alguém no computador aí que possa fazer uma continha rápida? Eduardo, tá aí? Não fala conta. Tá aí com calculadora? Tô no celular. E tu tá assistindo a aula no celular também? Não, tô no PC. Ah, tá. Então, faz aí, por favor. Raiz de 2 dividido por 2. Os outros que tiverem, por favor, façam também. Dá 0,7. Mais duas casinhas. 0,7. 707. Tá. Isso. Agora tu abre a científica aí, por favor. No celular mesmo e calcula o seno de 45. Dá o mesmo valor. Exato. Ainda bem, né? Isso porque é daí que sai, né? Claro que eu vou pedir que vocês usem
esse valor aqui dentro do possível. Tá? Raiz de 2 sobre 2. Vamos adiante. Obrigado, Eduardo. Cosseno de 45. Quem é o cateto adjacente? Está aqui o 45. Cateto adjacente é x sobre hipotenusa. X raiz de 2. Note que é a mesma coisa que eu tinha ali em cima, né? Então, eu vou simplificar, vou racionalizar, papapá, vou chegar no mesmo resultado. É sempre assim? Para o 45, sim, sempre assim. E para tangente? Tangente de 45 é quem dividido por quem? Alguém aí, rapidinho? É o x dividido pelo x ali. Isso, cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, x. Então, x dividido por x vai dar X. 1. Isso aí mesmo. É que deu a falha na hora do... falhou a internet. Isso. É. A conexão tá ruim. Deu 1. Então, cuidem e guardem esses três valores. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 de novo e 1. Se alguém tiver a calculadora científica aí perto, pode lá colocar tangente de 45. Quanto que vai dar? Confere aí, por favor. Dá 1. Fechou 1. Tá? Então, tá aí algum... chama a atenção de vocês que é essa ideia de onde saíam os resultados que foram para a calculadora. Saem daí. Tá? Pessoal, não quero ficar martelando coisas simples, mas também não quero, digamos assim, não dar atenção para algo que pode ser dúvida para alguém, tá? Então, se eu estiver martelando muito numa coisa que seja relativamente simples para vocês, vocês me avisam, professor, isso aí tu pode passar. Mas a gente, para não dar problema para ninguém, então... Eu acho que eu perguntei para vocês, né, na segunda. Acho que eu não dei aula para ninguém aqui, né? Alguém já foi meu aluno? Eu não. Acho que não. Pô, que azar que vocês tiveram de não ter sido meu aluno antes. Né? Tem alguns aqui um pouco mais antigos, mas não sei se foram meus alunos. Eu tinha pouca aula de tarde, dava mais aula de manhã. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Agora é algo semelhante com aquilo lá, mas nós vamos estar trabalhando com o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero está... o equilátero tem todos os lados iguais, é importante, e mais, os ângulos internos também são iguais. Todos medem 60 graus. Agora, eu estou dividindo esse triângulo equilátero na metade. Então, aquele meu lado que media x, agora eu vou trabalhando só com x sobre 2. É um detalhe importante. Por que quem está usando x? É para mostrar que vale para qualquer valor. Tá? Se vocês fizerem essa continha usando ali, sei lá, o 4, o lado do triângulo, vocês vão achar a resposta. Se vocês usarem para o lado do triângulo 5, 10, 80, ou simplesmente x, todos vão ter sempre vai dar essa resposta. Tá? Se quiserem fazer uma continha, não tem que fazer hoje de noite, substitui no lugar do x aqui nesse triângulo ou naquele quadrado um número lá qualquer. Vocês vão ver que a tangente, o seno e o cosseno vão dar o mesmo resultado. Porque independente do tamanho do lado, o ângulo é o mesmo. Isso é importante. Bom, então vou dividir aqui o triângulo na metade. Aqui a minha base valia x, agora vou estar trabalhando só com x sobre 2, então metade dessa base. E o ângulo que era de 60 graus, agora eu vou estar trabalhando só com metade, que é o ângulo de 30. Tá ok? Ficou claro todo mundo qual é o nosso problema? Então eu vou pedir que a gente esqueça essa parte de cá desse triângulo.
Vou ficar só com essa parte aqui da direita. Esse H aqui é a altura do triângulo original, né? E que é a mesma altura também desse triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, ele é um dos catetos, certo? Aqui o X é a hipotenusa, o H é um cateto e o X sobre 2 é outro cateto. Confere, todo mundo? Uhum. Tá. Eu quero descobrir quanto que vale esse H. O que eu posso fazer aqui? Tem aquela fórmula que está guardada no coração de vocês para a gente aplicar aqui? É Pitágoras? O mesmo Pitágoras. O mesmo Pit. Então, tenho aqui hipotenusa, x. Então, x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Então, tenho x sobre 2 menos x ao quadrado sobre 4. Lembrando que eu estou elevando ao quadrado uma fração, então eu tenho que elevar as duas partes, né? X elevado ao quadrado, x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Como eu passei para o outro lado, aqui do lado do x, então ficou negativo. Aqui eu tenho que fazer mínimo múltiplo. Então, MMC entre 1 e 4 é 4. Aqui, pá, 4x ao quadrado. Aqui, menos x ao quadrado. Isso aqui, então, vai dar 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Não percam o x ao quadrado, pelo amor de Deus, né? É que nem assim, eu tenho 4 maçãs, vou tirar uma. Então, vai ficar com 3 maçãs. Né? Então, eu não posso perder a parte literal aqui da expressão. Isso aqui, parei que eu perdi o quadrado. Agora, então, eu vou ter aqui que o h vai ser a raiz de 3x ao quadrado sobre 4. E, portanto, o h, quem é que vai sair da raiz? O X? O x sai da raiz e quem mais? O 3 não pode sair, porque não está elevado ao quadrado. O 4 para sair da raiz, ele vai ser calculado e vai ficar? 2. 2. Por que o 4 sai da raiz? Porque eu posso calcular a raiz do 4. Entendi. Ele não é que ele saia como 4, ele sai como a raiz do 4, ou seja, 2. O 3 não, né? O 3 não dá para calcular, fica dentro da raiz. Foi? Sim. Então, o meu h aqui é x raiz de 3 sobre 2. Bueno, agora é o seguinte. Eu vou pegar esse ângulo de 30 graus aqui de cima. Para esse ângulo de 30 graus, o x aqui é quem? Quem no triângulo? A hipotenusa? Hipotenusa. Esse x raiz de 3 sobre 2 é quem? Adjacente. Adjacente. E o x sobre 2? Oposto. Oposto. Todo mundo ok? Tá claro isso? Alguém tem alguma... Eu preciso saber, eu não estou enxergando vocês para dizer que está tudo... Vocês sabem, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes, eu estou dando aula e fica aquele assim... Tipo, não faz ideia do que está tratando. E aí o que eu faço? Bom, eu estou olhando para a carinha, né, do abençoado, e aí eu vejo assim que ele está com dúvida. Aí, então eu consigo... O que houve? Qual é a tua dúvida? Tal. Porém, agora eu não faço ideia da cara de vocês como é que está agora. Tem alguns, eu acho que estão dormindo até. Né? Tem alguém que está dormindo aí, por favor, se manifeste. Jamais. Não, né? O cara apagou já. Capaz. Acordei no susto. Né? O que eu ia dizer para vocês assim, ó, eu preciso que vocês me digam, tá ok? Não tá ok, estou com dúvida em tal parte, senão o que eu vou fazer é seguir a aula, né? Porque eu
mais do que perguntar, tá ok? Tem dúvida? Qual a pergunta? Não dá, né? Bom, então vamos lá. Que daqui a pouquinho já está terminando também e a gente já vai poder sair para ir dormir. Aqueles Pra que ir têm a comer. sorte. Tô louco de fome. Já? Meu Não Deus do comi céu. ainda. Tá aí o almoço? Não aconteceu. Barbaridade. Tá brabo então o negócio. Tava no supermercado. Seno de 30. Seno de 30 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, x sobre 2 dividido por x. Divisão de frações. Conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica em x. Aqui eu tenho x embaixo e x, quer dizer, multiplica em linha, não é multiplica em x, multiplica em linha. Como eu tenho x em cima e x embaixo, posso cortar. Cheguei em 1/2. Alguém com calculadora, calcula aí seno de 30. Dá 1/2. 1/2, 0,5. Eu não calculei, né? Mas tu Mas sabe tá aí. que eu fiz certo, né? Sim. Confio. Cosseno de 30, cateto adjacente. Então, x raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, x. Conserva a primeira e inverte a segunda. Multiplica em linha. Cancela esse x que está em cima com o x que está embaixo. Sobrou raiz de 3 sobre 2, né? Que está multiplicando por 1, não muda nada. E a tangente de 30, cateto oposto, x sobre 2, dividido pelo cateto adjacente. Conserva a primeira e inverte a segunda. Cancela o 2 de cima com 2 de baixo, o x de cima com o x de baixo. Sobrou 1 sobre raiz de 3. Aqui eu teria que racionalizar. Então, 1 sobre raiz de 3, multiplicado por raiz de 3. Vou ter raiz de 3 dividido por 3. Foi? Todo mundo aqui comigo? Perguntas? Tem alguém aí ainda? Estamos aqui. Tá. Ficou claro, gente? Sim. É um negócio muito legal de aprender isso aí. Porque a gente só vê a tabela, né? A gente não sabe pra onde saiu. Até no começo eu estava achando que estava sendo irônico, mas que bom que tu tá gostando. Não, tô gostando sim. É que assim, ó, é aquilo que eu disse para vocês não precisam saber fazer agora se alguém, eu não vou perguntar isso na prova para vocês. Nunca perguntaria. Mas eu quero que vocês saibam que tem um lugar que saiu. Alguém fez essa conta e informou para a calculadora e depois a partir dali a gente usava na calculadora, né? Então, por isso que eu fico martelando nesse sentido. Bom, vamos lá para encerrar. Mais ou menos encerrar. Agora eu vou estar trabalhando aqui com ângulo de 60. Aqui embaixo, certo? O que mudou? Bom, hipotenusa continua sendo hipotenusa. O x sobre 2 agora é o quê? Agora é adjacente e Agora é o H é o adjacente. oposto. Isso aqui. Isso aí. Aqui é o oposto. Então lá vamos nós. Agora eu estou trabalhando com 60 graus. Seno de 60, cateto oposto. X raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, x. Então, tenho x raiz de 3 sobre 2, inverte a de baixo, cancela, sobrou raiz de 3 sobre 2, certo? Cosseno de 60, adjacente, x sobre 2, dividido pela hipotenusa, x. Conserva a primeira, inverte a segunda, cancela x com x, sobrou 1/2. Foi? Todo mundo? Certo.
E a tangente de 60 cateto oposto, x raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, x sobre 2. Então, tem x raiz de 3 sobre 2, inverte a segunda, cancela 2 com 2, cancela x com x, final, raiz de 3. Então, está aqui os resultados do ângulo de 60. Aqui estão os resultados do ângulo de 30. E aqui estão os resultados do ângulo de 45. Isso daqui a gente costuma colocar numa tabelinha. Uma tabela do... Aqui eu vou colocar o ângulo. Aqui eu vou colocar o seno do ângulo. Aqui o cosseno do ângulo. E aqui a tangente do ângulo. Então eu tenho o ângulo de 30. Eu tenho o ângulo de 45. Parece uma obra de arte pós-moderna, né? Opa, 45. Quem aqui ia dizer que está gostando da minha tabela ondulada? E aqui 60. Agora aqui, gente, se facilita para alguém, tem aquele esqueminha que o pessoal costuma usar para completar essa tabela. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Musiquinha do gato. Do gato, aquela. Eu vou tentar gravar aquela musiquinha, vou viralizar aí. Espero que meus alunos curtam, compartilhem lá a minha musiquinha. Vou gravar o funk esse do gato. Que futuro. E aí, raiz aqui não precisa, né? Raiz do 1 não precisa. Raiz aqui, raiz aqui. Raiz do 1 não precisa. Raiz e raiz. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo por 2. Raiz em todo mundo. 1 não precisa porque já vai dar raiz de 1. Tangente vai dar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Feito? Essa é a tabela. Essa tabela a gente vai usar até o final do semestre. Então, guardem ela no coração aí, por favor. Pergunta, gente. Eu ainda tenho mais um. Isso, bem interiorizado. Eu tenho ainda um comentário para fazer sobre uma questão da lista lá, que eu acho que é importante chamar atenção. E depois a gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, ok, senão a gente encerra. Mas eu preciso, que eu acho que merece uma atençãozinha. É a questão 7 da lista. É claro que eu não vou fazer, mas eu quero dar umas dicas para vocês de como fazer. Bom, vejam aí, já viram, chegaram a ver essa questão aí? Eu dei uma olhadinha por cima, mas não cheguei a fazer. Essa daqui merece uma atenção legal, eu acho. Depois vocês vão ver, é que assim, ó, gente, isso eu acho que todos vocês vão concordar comigo. Toda questão resolvida é fácil. Claro, todo modo de falar, né? Mas é barbado. Você vai olhar ali, é que nem quando eu dou a sugestão, assim, vocês vão resolver, vão estudar para uma prova, por exemplo. Não adianta ficar, copia o enunciado, uma folha e manda para longe o caderno onde tiver a resolução. Porque senão tu fica assim, por que começa mesmo? Vou dar só uma olhadinha. Sim, ele aqui recortou tal figura. É verdade. Mas e agora? Agora, é verdade, ele colocou aqui que é o seno. Então tá, então é o seno.
Ah, mas como é que eu resolvo isso? Aí tu vai lá e olha de novo. E assim vai. Então, tu só está copiando de uma folha para outra, não tá aprendendo, porque tu tem que ter autonomia para fazer. Se tu aprendeu, tu tem autonomia para fazer. O que acontece? Vocês, eu quero que depois, no final, vocês me digam assim, olha, professor, tenho autonomia para fazer isso, 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 aquilo, tal coisa. No final, quer dizer, pode ser até a cada semana. Meu objetivo é semana por semana. Estou com dúvida em tal parte. Tal parte já consigo fazer sozinho. No que está conseguindo fazer sozinho, ó, parabéns, beleza, ótimo, vamos tocar para frente. No que está trancando, vamos tentar resolver esse problema. Bom, veja essa questão aí. A figura abaixo descreve a vista lateral de um prédio de altura H e comprimento da base S. Altura H, comprimento S. Nessa vista, o ponto mais alto do telhado, o telhado está aqui em cima, esse segmento DA, o telhado, o ponto mais alto do telhado, ou seja, ponto A, está a 30 metros do solo. Então, aqui o H mede 30 metros. E o ponto mais baixo do solo mede mais baixo a 24 metros do solo. O ponto mais baixo é aqui, né? Então, digamos que esteja retinho. Aqui, 24. Vocês estão vendo que a esquerda tem um triângulo, certo? A esquerda tem um triângulo, a direita tem um quadrilátero. Ok? Esse quadrilátero é totalmente irregular, né? Tem tamanhos aí, talvez um losango, alguma coisa assim do tipo. Foi? Losango não, desculpa, um trapézio. Vejam então aqui o seguinte. A pergunta ainda diz assim, o enunciado. Sendo o comprimento do telhado igual a 10, então aqui mede 10, determine o valor de S. Então a pergunta do enunciado é esse tamanho aqui, do C até o B. Bom, quando eu faço esse pontilhado aqui, essa divisão, eu estou dividindo aqui, eu vou colocar aqui, digamos que aqui seria o ponto E. Né? Aqui é o ponto E. Nesse triângulo CDE, aqui, como eu estou marcando a altura, um ângulo reto, assim como aqui também, mas que não importa muito. Nessa parte aqui desse triângulo, que informações que eu tenho? Eu tenho esse ângulo reto, que me determina que aqui é hipotenusa, certo? Eu tenho esse ângulo de 60, e me determina que esse cateto, então, é o cateto oposto a esse ângulo aqui. Tá? E teria ainda esse segundo cateto aqui. Quem é que eu preciso descobrir? Eu tenho que descobrir a hipotenusa ou esse cateto adjacente? Adjacente. O adjacente, certo? Porque o adjacente é parte da minha pergunta aqui do enunciado, que é descobrir qual o tamanho de S. Então, se eu tenho que calcular esse adjacente, qual é a relação que vai usar aqui, digamos que um x, que vai usar o oposto e que vai usar o 60? Tangente. Tangente, muito bem. Está claro para todo mundo isso? Deixa eu ver. Andressa, está por aí? Está claro isso? Sim. Brenda? Sim. Tá. Gabriel, está quietinho hoje? Está claro até aqui? Sim, sim, tá tudo tranquilo. Tá. Então aqui, tangente de 60 vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é x. Daqui, então, vocês vão descobrir, né, quanto que mede esse pedaço aqui do x. Bom, mas aí eu ainda tenho que descobrir esse pedaço aqui, que eu vou chamar de y.
esse pedaço y é o mesmo pedaço que está aqui. Ok? Se puderem deixar o microfone aberto, é só para me responder mais 2 perguntinhas. Não tem problema se tem algum chiado, coisa assim do tipo, mas tentem enxergar e vamos ver se a gente consegue resolver aqui. O que falta aqui? Eu preciso descobrir o y. Nesse triângulo aqui, eu não tenho nenhuma garantia desses 2 ângulos. Nem aqui, do D, e nem no A. A única coisa que eu posso garantir aqui seria esse ângulo reto aqui que eu pontilhei já com essa ideia de ser um ângulo reto, né? Tá aparelhinho aqui. Como é que o que posso descobrir aqui ainda mais? A altura ali, que seria isso aí, que mede 6. 6, exatamente. Por que tu descobriu que mede 6? Porque mede 24 até ali embaixo e o total ali é 30, então só subtrair. Perfeito, exatamente. Aqui o todo era 30, esse pedaço aqui dá 24, então aqui sobrou 6. Agora eu tenho então aqui hipotenusa, aqui um cateto e aqui outro cateto, certo? Sim, Que fórmula que... Pitágoras. Exatamente. E aí com isso já está feito o negócio, né? Isso aí. Então eu teria aqui 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais o y ao quadrado. E aqui, então, eu descubro o y e está feita a minha continha. Do meu ponto de vista, esse daí é uma das questões, assim, meio merece um pouco de atenção. Talvez tenha alguma que vai surgir a mais quando vocês estiverem resolvendo, mas aí, depois, quando se puderem, eu fico aí à disposição para vocês me mandarem as dúvidas, mandar uma foto, mandar alguma coisa assim do tipo para se quiser explicar o que fez, pode mandar um áudio, que aí a gente vai acertando. Certo? Sim. Alguém tem alguma outra dúvida? Algum comentário? Alguma coisa? Não esqueça, domingo à noite, só por favor, né? Se vocês puderem colaborar comigo, eu agradeceria muito. Não vem me perguntar coisa domingo à noite, né? Domingo, às 23h30, se eu não estou enganado, ou 23h55, fecha a postagem dessa primeira lista. Meio pontinho já para vocês. E postando também, ou não, se não conseguir postar, bom, né? Bola para frente. Não é que o semestre esteja perdido, mas são pontinhos que vocês vão perdendo que são importantes e que são relativamente fáceis. Me mandem as perguntas. Né? Manda as dúvidas de vocês, quem tenta ajudar. E outra coisa, não esqueçam de responder lá ao portfólio. Como é que vocês estão vendo o processo toda a nossa aula? A aula, o material, os vídeos, os textos, a lista, que dificuldade vocês tiveram para resolver, os exercícios e tal. O objetivo é que vocês criem autonomia e consigam fazer. Então, a gente precisa achar as formas para chegar nesse objetivo, certo? Perguntas, gente? Comentários? Nada? Por mim tá tranquilo. De nada. Então, agradeço aí a atenção. Se tiverem contato, avisem, colegas. Todas as coisas estão mandando. A gente vai se falando. Uma boa semana para vocês. Bom final de semana. Nos encontramos segunda-feira, novamente. O microfone bugou de novo, professor. Oi? Ainda tá ruim. Vamos ver. Nos encontramos segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal aqui. Qualquer coisa, me chamem. Beleza? Tá certo, Um abraço aí para vocês, bom final de semana. Até semana que vem. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Cuidem-se.